Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana Alves, terapeuta quântica, e estou aqui para conversar com vocês sobre assuntos de autoconhecimento, física quântica e coisas que possam ajudar vocês no seu desenvolvimento pessoal e na sua expansão da consciência. Bom, eu ia falar sobre os chakras, mas uma pergunta muito recorrente que tem aparecido, eu resolvi fazer esse vídeo hoje sobre a pressa, né? Muitos clientes, quando chegam para mim na terapia ou para a mesa radiônica, eles perguntam assim: quanto tempo demora para eu ter resultado? Quanto tempo? Quanto tempo demora para eu esquecer essa pessoa? Quanto tempo demora para eu ficar bem? Em quanto tempo que eu vou chegar no ponto que você chegou? Os meus clientes têm essa coisa de achar que eu sou perfeita, né? Mas tudo bem. Porque eu conto a minha trajetória muitas vezes e eu falo que eu passei por várias coisas e hoje em dia eu sou uma pessoa um pouco mais equilibrada. Bom, então assim, por que a pressa, né? Então essa é a minha pergunta de hoje. As pessoas chegam, né, no momento da vida em que elas não aguentam mais sofrer, em que elas estão cansadas, que elas estão estressadas, que elas estão passando por um processo que se repete há muito tempo, né? Às vezes um processo de sofrimento, às vezes um processo de relacionamentos que se repetem as mesmas situações. Às vezes um processo em que a pessoa está sempre sem dinheiro, então quando ela consegue dinheiro ela perde. Então assim, é sempre algum setor da vida que não está equilibrado. E aí a pessoa acha que existe uma mágica, né? Ou na mesa radiônica, ou nos florais, ou no reiki, ou nas terapias, né? Enfim. E aí a pessoa pergunta para mim: Adriana, em quanto tempo que eu vou ter resultado? Quando que a minha vida vai melhorar, né? Eu já tive várias pessoas que perguntaram isso. E aí eu digo assim: não sei. Não sei. Por quê? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender que nós somos seres humanos, nós somos seres complexos, né? E na verdade a vida é muito simples, mas nós complicamos muitas coisas. E nessas complicações nós trazemos as crenças, né? Trazemos crenças limitantes, trazemos traumas do passado, trazemos muita energia negativa que precisa ser limpada, que precisa ser equilibrada. Então, o que eu falo para a pessoa é, primeiro de tudo, olhe para você com mais amor, olhe para você com mais carinho, olhe para o seu processo com cuidado. Não tente de uma hora para outra acelerar o processo. Até tive uma pessoa que estava fazendo a ressonância harmônica e ela queria fazer a mesa radiônica para acelerar o processo da ressonância. Né? Então muitas pessoas falam assim: ah, mas e se eu fizer barras, e se eu fizer mesa, e se eu fizer isso, se eu fizer tudo de uma vez, eu vou acelerar o meu processo? Então assim, qual o conselho que eu dou para as pessoas? Não acelere o seu processo, não faça isso. Siga o curso dos acontecimentos, siga a sua história, respeita a sua história, trata você com carinho, trata você com respeito e não fica pensando no resultado, né? Não fica pensando. Eu entendo que as pessoas querem muitas vezes sair do momento da dor, né? Às vezes a pessoa não aguenta mais sofrer, então ela quer sair daquela dor. Mas para sair da dor, você precisa fazer uma mudança interna, né? Essa mudança interna precisa ter autoconhecimento, precisa ter disciplina com algumas práticas, precisa fazer alguma meditação, precisa inclusive soltar os problemas, né? Muitas pessoas não saem da situação em que elas estão porque elas estão apegadas ao problema, tá sempre reclamando, né? Sempre reclamando das pessoas, sempre reclamando da vida. Então são novas atitudes que você precisa ter. E outra coisa, você aprendeu aquilo durante tanto tempo, né? São programações que você seguiu durante tanto tempo e agora você quer mudar, por exemplo, uma programação que você tem há 20, 30, 40 anos, você quer mudar em uma semana, você quer mudar em um mês. E não existe mudança tão rápida assim, porque você não é uma máquina, não tem um botão em você que eu vou apertar e aí a partir dali você tá curado, você tá, entendeu? Então assim, existem milagres, é claro que existem milagres, mas o milagre precisa também da fé,
né? E mesmo, a gente não está falando aqui de um milagre, a gente está falando de um processo de crescimento espiritual, de expansão da consciência. Então, o crescimento espiritual, ele passa como se fosse uma plantinha. Você planta todos os dias, coloca água e sol e um ambiente favorável, e aquela planta vai o quê? Florescer. Então, existe um processo. Então, é preciso que as pessoas percebam o quanto elas são humanas e como é bonito a trajetória que você está fazendo no seu processo de autoconhecimento. Então, muitas vezes na terapia eu preciso mostrar para a pessoa o quanto que ela já cresceu e como é bonito tudo que ela está passando, né? Eu tive, na minha sessão de terapia, com a minha terapeuta, porque eu também faço terapia, ela falou assim para mim, nossa, é muito bonito tudo isso que eu estava passando. Ela falou assim para mim, é muito bonito tudo isso que você está passando, Adriana. E eu estava sofrendo, eu fiquei até com raiva, eu falei... Como assim? Eu tô cansada disso, eu não quero mais, né? Dar aquela irritação. E ela falou, não, mas é muito bonito, porque logo, logo você vai encontrar a resposta, logo, logo você vai conseguir entender tudo isso. E quando você entende todo o processo, é que acontece o clique, né? E o mais legal no processo de terapia é que quando você compreende o seu processo, você não é que você não passa mais pelaquilo. Mas quando as coisas acontecerem, você vai diferenciar, você vai perceber na hora o que está acontecendo e você vai tomar uma outra atitude. Por quê? Porque você agora é outro. Então essa mudança é uma mudança interna. Outra coisa que um cliente também me perguntou, falou assim, mas eu vou parar de sofrer? Eu vou parar de ter problema? Não, a pessoa perguntou assim, eu vou parar de ter problema? Eu falei, não, você não vai parar de ter problema. Você vai continuar tendo problemas, você vai continuar tendo... a vida é normal, a vida é sempre a mesma. Só que o problema deixa de ser um problema, ele passa a ser um desafio. Ele passa a ser um pequeno obstáculo, ele passa a ser um pequeno detalhe da sua vida. A sua vida não é mais focada no problema. E aí, quando vem o problema, você está mais forte para poder enfrentar. Às vezes, uma situação que para você duraria talvez 2 anos de dor... você consegue passar em 2 semanas, em 2 horas, em 1 dia, entendeu? Por quê? Porque você teve um crescimento, você está muito mais fortalecido. Então, isso que eu queria conversar com vocês hoje, que quando a gente está num processo de autoconhecimento, é muito importante a gente perceber que a gente precisa respeitar os nossos processos, a gente precisa respeitar o nosso momento, respeitar até mesmo a dor que a gente estiver sentindo. Né? Viver aquela dor, porque não é possível ser feliz sempre. E a dor faz parte do teu crescimento. Tá? É claro que muitas vezes a dor é optativa, a dor é uma opção. Você pode escolher sentir dor ou não, né? Porque depende da forma que você vê as coisas. Mas muitas vezes, quando você estiver sentindo a dor, é bom até mesmo abraçar aquela dor, porque aquilo faz parte do teu crescimento. Você não pode... É mais ou menos quando você faz você se fere e aí cria aquela casquinha, né? Aí depois da casquinha que vem a pele nova. Então você tá ali trocando, você tá curando uma ferida. Então você precisa ter paciência. O que acontece se você coça a casquinha? Ela sangra de novo, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que deixar aquilo... dar tempo ao seu organismo, dar tempo ao tempo... para que as coisas melhorem, né? E nunca pensar que as coisas vão ser sempre iguais. Nunca pensar que os processos que você está passando agora, você vai passar novamente. Não, você não vai passar novamente. Por quê? Porque daqui a um tempo você já está com mais experiência, você está mais fortalecido em relação àquilo. Então, se acontecer algo parecido, você vai estar muito mais experiente, você vai estar muito mais fortalecido e você vai ter ferramentas para encarar aquela situação de uma outra forma. E aí você pode passar pela situação de uma forma muito mais leve, muito mais divertida, muito mais tranquila, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, falando sobre o processo de autoconhecimento em que a gente precisa ter respeito com o nosso momento, né? Uma coisa que impede a gente de ter esse respeito e a gente está sempre buscando esse resultado rápido é a nossa visão de mundo, que é uma visão de mundo cartesiana.
Essa visão de mundo cartesiana, ela trata tudo como se fosse uma máquina e um processo. Então você acha que você também é uma máquina, você acha que você também é um processo, e não é. Nós, seres humanos, nós somos cheios de variáveis, muitas variáveis, né? Nós somos seres, ao mesmo tempo, infinitos. Então, olhe para você como ser infinito, olhe para você como uma pessoa capaz de aprender muitas coisas ao mesmo tempo e ser uma pessoa melhor a cada dia. Olhe para você com amor, com cuidado, com carinho, respeite os seus processos. E se você estiver triste, fique triste, mas entenda que aquilo faz parte de um aprendizado. E não fique buscando o tempo todo o resultado da sua vida, ou aquela meta, ou aquilo, entendeu? Sabe aquilo que a gente coloca ali na frente? Como se a gente fosse um hamster que está andando numa rodinha, sabe? Olhando assim, sempre a cenourinha ali na frente, querendo sempre alcançar aquilo, né? Viva o agora, viva o seu presente com gratidão, com amor por você, com respeito por você, dando valor para as pequenas coisas, a simplicidade que a vida te traz e a beleza de cada dia. Isso é muito importante, porque isso vai te fortalecer. Se você ficar o tempo todo buscando resultado, isso cria ansiedade, isso cria até uma frustração. E aí você não consegue ver a paisagem. É como se você estivesse numa viagem e você não consegue ver a paisagem, porque você está sempre pensando no destino. Então esquece o destino e pensa na viagem que você está fazendo. E essa viagem é sua, é a sua vida. Cuide da sua vida com muito amor, com muito carinho. Dê valor para cada momento, para cada situação, para cada experiência que você vive, pensando que você está sendo uma pessoa melhor e aprendendo a cada dia um pouco mais, tá bom? Então é isso, essa é a palavrinha de hoje. Agradeço por vocês assistirem o meu canal. Cliquem aqui curtindo o vídeo, porque quanto mais vocês curtem o vídeo, mais pessoas vão ter acesso a essa informação. Compartilhem esse vídeo com pessoas que podem estar passando por algum processo de ansiedade, frustração, negatividade, tá bom? E façam seus comentários e comentem, coloquem aqui também o que vocês gostariam de saber nos próximos vídeos. Eu posso falar sobre os assuntos que vocês escolherem também. Se tiver alguma dúvida, algum perrengue, alguma coisa de relacionamento, enfim. Façam perguntas interessantes, tá bom? Gratidão e tenham um ótimo dia. Muito obrigada.